tema aí, um menino nos nasceu. Antes de ler o texto bíblico, eu gosto de ver filmes antigos, no sentido de trazer histórias antigas. E se você observar, seja Alexandre, seja de gladiadores, filmes épicos em geral, o mundo é sombrio, pouca luz. Mesmo agora vendo Virgem Maria, ou Maria, que está no Netflix, eu vi a primeira parte, ou a primeira hora, e é um filme escuro. Como eu vi no iPad, eu tive que aumentar a luz para eu poder ver melhor. É um filme escuro. E eu também penso, por outro lado, que os diretores, autores, ao fazerem essas escolhas, retratam muito bem o que era o mundo antigo. Era um mundo escuro, um mundo sombrio. Aquela série Roma, muito bonita, muito profunda, ela também nos mostra um mundo sombrio, um mundo dominado pelo medo. Quando nós pensamos na história do povo de Israel, nós encontramos, de certo modo, uma grande alegria, quase que um orgulho de sermos todos descendentes de Abraão. Quando você olha a história bíblica do Antigo Testamento, nosso pai Abraão, ou nosso antepassado Abraão. Mas quando você começa a ler a história do povo de Israel, os ciclos são ciclos de luz e sombra, predominante a sombra. Juízes, só sombra, sem luz, sem alegria. De vez em quando levantava um Gideão aqui, mas daqui a pouco o próprio Gideão se tornava corrupto. Esse povo, durante todo esse tempo, tinha um pé na crença no Deus eterno e um pé na crença em Baal, Azerá, Astarote, Baal Zefon ou qualquer outro Deus que prometesse prosperidade. Israel nunca foi realmente monoteísta. E acontecem duas tragédias, ou talvez três tragédias. Aquele Reino Unido que Davi conquistou, desmanchou. E surgiram agora dois Israel, às vezes em guerra um contra o outro. Israel do Norte, Israel do Sul. Uma tragédia imensa varre Israel do Norte, desaparece Israel do Norte no ano 722. Mas, felizmente, Jerusalém está mantida, porque Deus habita em Jerusalém, Deus mora no templo em Jerusalém, a sua glória não pode ser ofuscada, não pode ser tomada, Jerusalém jamais cairá. Mas no ano 586, Jerusalém cai e o templo é incendiado. O lugar da presença de Deus vira pó. Imagine o orgulho de Israel, Deus, o único Deus, o verdadeiro, o Deus eterno, é o nosso Deus, Ele mora aqui, na nossa cidade, capital, Jerusalém. Quando Ele está presente, o templo se enche de fumaça, mostrando o seu poder, e agora esse templo não existe mais. Mas aí Deus entra em ação, traz de volta o povo, o templo é reconstruído, e agora, finalmente, a história voltou ao seu lugar. Mas aí vem os impérios, o macedônio, o romano, e pisa
sem dó nem piedade, esse mesmo povo. Israel nunca experimentou paz, nunca experimentou luz, guerra e escuridão, medo e sombra. Naquele período que não está narrado na Bíblia, aqueles 3 séculos ali, coisas horríveis que nunca tinham acontecido antes aconteceram. E o templo não foi destruído, mas foi profanado das maneiras mais absurdas que se pode imaginar, inclusive com estátuas de divindades falsas colocadas no centro do templo, sobre o altar. Este era o mundo. Quando Jesus nasce, no ano 5 antes de Cristo, ou da era cristã, o mundo não era diferente. A palavra esperança já não gozava de vestígio entre o povo de Israel. Não havia razão para ter esperança, porque século após século era sombra, escuridão, tristeza e depressão. Surge um rei local chamado Herodes, que se intitulava o Grande, e reforma o templo, amplia de tal modo que nem é mais o templo chamado Segundo, já é um novo templo. Mas não era um templo para adorar o Deus eterno, mas para ele ser adorado, digamos assim. Nesse contexto, Jesus Cristo nasce. Eu fico pensando, qual a diferença entre esse mundo em que Jesus nasce e o nosso mundo? A minha conclusão é que a diferença é nenhuma. O mundo em que Jesus veio e o mundo em que nós vivemos é o mesmo, porque o ser humano é o mesmo. As mesmas sombras, as mesmas escuridões. E o ser humano hoje, já que é o nosso tempo, se esforçando ao máximo para dissipar as trevas. Uma prova disso são os shows, os espetáculos, os jogos de futebol. Como se a alegria de viver estivesse num show, num jogo de futebol. São esforços para, diria eu, mascarar a realidade que é muito sombria. Um profeta, amado por nós, chamado Isaías, diante desse quadro que ele vê, ele então nos traz essa mensagem. Isaías 9, 1 a 7. Um menino nos nasceu. Pregou ele: nossa aflição não durará para sempre. Até agora temos vivido na tristeza da escuridão, por nos termos distanciado do Deus eterno. É importante essa afirmação. O exílio e todas as demais tragédias que aconteceram em Israel não foram da iniciativa de Deus. Foram as consequências das escolhas que o povo de Israel fez. Aproxima-se, no entanto, o anúncio da esperança agora se faz. O tempo da luz. Depois da noite, o sol raiará. Então, nós oraremos assim: ó Deus, nós te agradecemos porque voltaste a nos abençoar. Agora, no campo há colheita abundante. Nas cidades, nossos salários estão em dia. Tu nos libertaste. No passado, derrotaste os nossos opressores, e agora não foi diferente. Tu humilhaste inimigos poderosos. Eles derramaram muito sangue, mas agora não nos perturbam mais. Tudo isso aconteceu porque um menino nos nasceu. E aqui eu preciso fazer um brevíssimo comentário,
Porque os irmãos sabem que há pessoas que leem a Bíblia sem nenhuma perspectiva sobrenatural, apenas natural. Então há pessoas que acham que essa profecia de Isaías se refere ao rei Acás, de Israel do Sul, que ele então teria um filho, e esse filho, esse herdeiro dele, é que faria isso. No entanto, quando você lê o texto, não tem a menor possibilidade, logicamente, textualmente, de ser isso. O profeta estava falando de alguma coisa do futuro, mas ele usa uma linguagem no passado. É como se ele fosse para o futuro e olhasse para o passado, descrevesse o passado, como está em Isaías 52, 53. Em 52 ele fala no futuro, e no 53 ele fala no passado, descrevendo o mesmo projeto da vinda de Jesus. E tudo isso aconteceu porque o menino nos nasceu, e não era o filho de Acás, como um filho há muito tempo esperado, desde Gênesis capítulo 3. Aquele filho que iria esmagar a cabeça da serpente. Ele tem poder para guiar a humanidade. Ele é verdadeiramente o desejado conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, amigo da paz.